Coisa feia. Vai, internet. Vai, eu já apertei para ir ao vivo. Vai. Eu vou bater em vocês duas. Ô, Cristo de internet. Eu já que apertei o botão Go Live. Vai, live. Calma, tudo vai dar certo. É o Mercúrio retrógrado. Vamos fazer um mantra. Om. Om para o Mercúrio retrógrado. Gente, a gente vai fazer o revezamento só desligando a câmera, tá? Vocês não precisam... Gente, está tentando conectar, tá bom? Eu já apertei o botãozinho aqui. Eu falei para você, né, Lilian, que a internet, a internet estava boa até agora. Tá trash esse negócio, né? O pessoal tá falando realmente que eles estão dando uma podada nas lives, né? Por conta da política, enfim. Tem várias notícias aí rolando sobre isso, né? A gente nunca sabe o que é e o que não é de fato, né? Mas não sei, o que eu sei é que a gente já tá ao vivo, tá bom? Pessoal, para variar um pouco, o que a gente faz antes da live é começar a discutir. O que tá bom, o que não tá. Não vê que não tem, Lilian. A gente começa a discutir as coisas bonitas aqui. E o problema é que a Lucila, que desligou a câmera, e a Aline, que tá aqui, elas ficam batendo papo em libras, só pra gente não entender o que elas falam. É pra gente sentir na pele o trabalho delas, como é importante o trabalho delas, não é verdade? Uhum. Pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Caminhos da Evolução. É um prazer enorme ter vocês aqui novamente. Para o dia de hoje, nós vamos ter uma conversa muito especial. Uma coisa muito legal, uma coisa que a Lilian até fala que é até emocionante, que ela precisa segurar a emoção para não soltar de vez. Eu falei para ela, solta, menina, solta, porque é muito importante esse trabalho. Uhum. Antes de mais nada, Lilian Kaliak, muito obrigado por de novo estar com a gente, por ter mais uma vez aceito o nosso convite. E você, Aline Lastorina, obrigado por estar com a gente no dia de hoje. A Lucila daqui a pouco vai entrar, obrigado. A Lucila. Obrigado você também, Lu, por ter aceitado o nosso convite. O que nós vamos conversar hoje é uma coisa totalmente diferente, uma coisa muito inovadora. A Lilian me chamou, eu já faço diversos cursos com ela de Reiki, de outras sintonizações, e ela me chamou falando de uma novidade, e que ela vai contar toda a história para a gente hoje, que é como ensinar sistemas Reiki, sistemas de terapias energéticas, sintonizações para pessoas com deficiência auditiva. Afinal de contas, nós estamos numa época que inclusão é a palavra-chave. Inclusão, tolerância, participação, paciência. Nós estamos tendo muita paciência nos dias de hoje. E todos esses sistemas que foram abertos para nós, todos eles promovem uma integração muito grande. E por que pessoas com algum tipo de necessidade especial, algum tipo de deficiência, como deficiência auditiva ou outras, não podem participar disso? Não podem não somente serem sintonizadas, mas, dependendo do processo, se tornarem grandes mestres de Reiki de outros sistemas. Uhum. Não somente pode, como devem, e agora elas vão ter essa oportunidade. Lilian, obrigado pela presença. Esse canal aqui, você sabe que também é todinho seu. Gratidão, Sérgio, mais uma vez pela oportunidade de compartilhar aqui. Boa noite a todos que estão online, todos que vão ver depois, não é? Essa live, que não pode estar conosco aqui nesse momento, mas vocês verão depois, e boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para vocês também, conforme o horário que vocês verão, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder falar desse trabalho, que, como eu estava compartilhando um pouquinho antes da live, né, com o Sérgio e com a Lucila, que é a Aline, que já são as nossas companheiras, né, que ajudaram a concretizar. Então, eu quero deixar muito claro isso, gente. Se não fossem as pessoas surdas
né, que chegaram no meu caminho. E se não fosse a Lucila, a Aline e os outros intérpretes que nos ajudaram, nós não teríamos conseguido fazer esse trabalho, que é um trabalho voluntário, de doação de todos nós. Então, essa vontade surgiu em março, mais ou menos, abril, quando eu abri o curso de White Tara Reiki, né, no início da pandemia, com o objetivo de trazer um acalanto aí para as pessoas, não é? Porque é um sistema de Reiki que tem uma energia de mãe, né? Um colo de mãe, uma energia do amor incondicional, da compaixão. Então, a gente estava ali naquela fase, não que esteja diferente hoje, né? Mas todos muito assustados, né? Com a pandemia, com toda a necessidade do isolamento social. Enfim, eu quis disponibilizar, porque eu recebi da minha mestra, a mestra Maura, ela disse que ela vai estar aqui online também, então espero que ela esteja logo mais ou agora. Então, se ela tiver também, minha gratidão imensa, ela sabe, hoje eu mandei uma mensagem de muita gratidão para ela, porque é muito importante também nós honrarmos os nossos mestres, né? Então, ela ensinou esse sistema dizendo, olha, vocês passem adiante, mas gratuito. Enquanto existir Covid-19, a minha linhagem vai ensinar esse sistema sem cobranças. E assim eu fiz, né? Honrando a minha mestra, passando esse sistema adiante. Dentro desse período, de março para cá, eu iniciei mais de 1.000 pessoas nesse sistema. Então, eu fico muito feliz e honrada e grata a ela por ter tido essa oportunidade. Então, na primeira turma, se eu não me engano, na segunda, eu não vou me lembrar exatamente agora, uma aluna me disse assim, professora, eu posso colocar um aluno, um amigo que ele é surdo no grupo? E eu sou professora, sou pedagoga, então eu vivencio essa questão da inclusão, né, no meu trabalho. As escolas públicas são obrigadas a receber as crianças deficientes. Então, eu falei, por que não? Claro, não tem nenhum problema, ele é muito bem-vindo. Porém, na minha ignorância, né, porque a gente muitas vezes não tem a formação necessária, né, para saber lidar com as especificidades de cada deficiência. Porque aí eu me deparei com esse universo dos surdos, né? E fui aprendendo com a Lucila, com a Aline, com os outros intérpretes, como lidar, não é? Com essas pessoas. Que nós, que somos os ditos normais, precisamos ter essa consciência de que nós temos que nos adaptar para dialogar com essas pessoas, poder oferecer o nosso melhor para elas. Então, aí eu vi a necessidade de que eu tinha que me adequar para poder passar esse conhecimento. Uma coisa que eu não imaginava. Eu achava que só lendo a apostila e acompanhando as explicações pelo grupo, os surdos conseguiriam aprender. E eu me deparei com um universo totalmente novo para mim. E desde então, né, venho aprendendo com eles a cada dia, né, com os intérpretes principalmente, que me orientam, né, até na linguagem, de como nos referir a eles, né. Então, a gente sempre fala pessoas surdas mesmo, né, isso foi um aprendizado que eu tive, né, com os intérpretes, e que é necessária a tradução, porque muitos surdos não sabem ler em português. Então, a linguagem, a língua, o idioma deles é Libras, né, então, que é a língua brasileira de sinais. É através dessa língua que eles se comunicam, que eles compreendem as coisas, né? Então, é muito importante o trabalho da Aline, da Lucila e dos outros intérpretes, porque em cursos, em jornais, por exemplo, na televisão, né? Telejornal, enfim, é muito importante que tenham os intérpretes, porque isso faz com que, de fato, aquele programa, aquele curso seja inclusivo, né? Porque vai atender essa necessidade especial que esse grupo de pessoas tem. Então, diante disso, né, esses alunos entraram no grupo, eu fiquei até um pouco impactada no início, né, com essa necessidade, como eu vou fazer agora, né, e aí, conversando com eles, a gente teve essa ideia de preparar esse curso para acontecer online para eles, também gratuito, como eu vim oferecendo, mas com as traduções pertinentes, as traduções necessárias, né, que eles precisavam para poder compreender e, assim, receberem a formação e poder praticar a técnica com segurança, assim como todas as pessoas que são iniciadas, né, os ouvintes, né? Então, somos nós, ouvintes. Os surdos, né, precisam de Libras para poder aprender, de fato.
Então, foi isso que foi acontecendo. Aí, aos pouquinhos, cada um no seu tempo, com a sua disponibilidade, foi fazendo as traduções de cada trecho da apostila, né? E assim a gente conseguiu concluir e disponibilizar para eles. Esse curso começa amanhã, né? Com muita alegria, com muito amor, assim, no coração mesmo. Eu me sinto, assim, com o dever cumprido. Imagina. Só conseguiria fazer isso, com certeza, com a ajuda dos intérpretes. Então, eu sou muito grata a eles também, por cada um ter doado um pouquinho do seu tempo, um pouco do seu, como eu posso dizer, né, do seu conhecimento também, né, em Libras, porque eles tiveram que fazer uma pesquisa também, porque são linguagens técnicas específicas, né, sobre o Reiki. Então, falar de energia, falar de alguns termos que muitas vezes não são do universo deles. Eles tiveram esse trabalho também, né? De fazer essa pesquisa para conseguir os sinais corretos para comunicar para os surdos. Então, foi tudo muito lindo isso. E eu estou muito grata. E, Lilian, por que você quis começar com o Aitara Reiki? Depois nós vamos falar um pouco do que é o Aitara Reiki. É um sistema maravilhoso, gente. Eu tive a felicidade de ser iniciado pela Lilian no Aitara. É maravilhoso. É uma energia de amor, uma energia de acolhimento muito, muito, muito forte. Por que você quis começar pelo Aitara? Porque é uma energia da compaixão. O que é compaixão, né? Você olhar para o outro e ter empatia, né? Você entender a necessidade do outro, se colocar no lugar dele, tentar compreender essas necessidades, né? Então, no nosso mundo aqui, no que a gente vive no planeta, né, mundialmente hoje, essa pandemia, é um momento da gente pensar mesmo no coletivo, né? E essa energia nos ajuda muito nesse sentido, né? De nos colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. E nós estamos, assim, com uma humanidade doente, né? Eu me incluo, né? E estamos, assim, conscientes de que precisamos buscar a nossa cura. E nada melhor do que o amor para curar, né? Todas essas dores, todas essas dificuldades. E essa energia, a lenda, né, da Tara Branca, que é uma divindade do budismo tibetano, diz o seguinte, que essa deusa, né, essa divindade, ela foi criada a partir das lágrimas de Buda ao enxergar as mazelas da humanidade, né, do mundo. Então, o Buda vendo, né, a guerra, a violência, enfim, as doenças, a fome, tudo isso, ele se compadeceu, né, da dor dos seres humanos, e das suas lágrimas foram criadas a Tara Branca, que é essa divindade do amor, então, e da compaixão. Então, é essa energia que é canalizada de uma forma muito intensa, e é uma energia muito transformadora nesse sentido, que nos traz essa capacidade, né, da gente evoluir nesse sentido, de conseguir ser mais amoroso, né, ter mais, assim, como que eu posso dizer, um olhar mais amoroso para o próximo e as suas necessidades, né? Então, o objetivo é esse mesmo, né? Dar ajuda, trazer luz. E essa energia sendo enviada para o planeta é muito benéfica, né? Para todos. Então, é muito importante que todos os iniciados possam também compartilhar essa energia. O grupo não vai ser fechado somente. Agora, quem tem que se acostumar em falar surdo sou eu, porque eu sempre pensei que o termo correto fosse deficiência auditiva. Agora você já me ensinou que o termo correto é surdo. Gente, eu acho que eles têm que ser todas, qualquer deficiência tem que ser tratada com naturalidade. Nós temos que aprender com eles têm que aprender conosco. Não pode ter separação. Não é porque a gente pode ouvir, pode ver, pode se locomover, que a gente não é nada mais do que eles. Acho que essa certeza que a gente tem que ter. Mas o grupo que você vai fechar e vai abrir não é fechado somente para pessoas surdas. Não, é para todos. É para todos que quiserem se iniciar. Então, nós estamos na 6ª turma, né? É o 6º mês aí que eu estou fazendo essa iniciação. Na verdade, eu já fiz uma esse mês. Eu estou no 6º grupo e é aberto para todos. E nesse grupo, em especial, tem um grupo específico para os surdos, porque eles precisam, né, de uma atenção específica. Então, nesse grupo fechado para eles, tem os intérpretes que vão
traduzir as perguntas e respostas, né, das dúvidas que eles porventura possam ter. E o outro grupo para os ouvintes, e aí todos irão se unir na aula online. Tá. Através do YouTube, por conta da necessidade, né, da visão. Então, se colocar no Zoom todo mundo, fica tudo pequenininho. Então, é necessária essa adaptação, né? Por isso que vai ser pelo YouTube a aula, porque assim os surdos conseguem enxergar as intérpretes ou os intérpretes que estarão conosco na aula. Não sai não, Aline volta. Aline volta. Que elas revezam. Eu sei que elas revezam, mas abre o microfone que agora eu quero conversar um pouquinho com você. Pela primeira vez, a gente vai ouvir a voz da Aline. A gente está acostumada a ver só a movimentação de mãos, vamos ouvir a voz da Aline. Minha amiga, diz uma coisa pra gente. Oi. Como que você entrou nesse mundo maravilhoso de ser intérprete de Libras? E uma coisa que eu não sabia, que a Lilian me explicou agora, muitos surdos não sabem ler português, eles só se comunicam mesmo em Libras, tanto por isso eles não compreendem o português. Como que é isso? Conta a tua história e conta um pouco disso pra gente. Então, meus pais são surdos. Eu sou denominada CODA, C-O-D-A, que em inglês significa filho de pais surdos. Criança de adultos surdos. E aí eu virei intérprete porque a vida quis, porque eu corri para todos os lados e nada deu certo, só comecei a andar para frente quando eu virei intérprete, então eu acredito que seja um sinal divino. E sim, a questão do português é real, porque eles são estrangeiros no próprio país. Quando você vai visitar um outro país, você tem muita dificuldade com... deu uma travadinha. A Lucila travou. Voltou. Vamos lá. Oi, Lu, voltou. Quando a gente vai para outro país, a gente tem dificuldade na outra língua, porque a gente não foi alfabetizado naquela língua. É a mesma coisa com os surdos. Existem surdos alfabetizados em português? Claro que existem. Existem surdos oralizados? Existem. Mas a língua de conforto deles, que a gente denomina primeira língua ou língua materna, é a língua de sinais, porque o surdo ele não tem o apoio auditivo para assimilar uma língua oral. Então, ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade para... Ele vai conseguir, mas ele vai demorar um pouco mais para ser alfabetizado em português, porque vai ser o português escrito e não oral. Então, vão ter coisas na língua portuguesa que não vão fazer sentido para o surdo, porque ele não tem um apoio auditivo. Agora, se a gente alfabetiza eles com uma língua visoespacial, que é a Libras, para eles faz super sentido, porque eles ouvem com os olhos. Nossa. Entendeu? Só por isso que a gente bate muito nessa tecla, de que eles têm que ter acesso à versão em Libras, porque eles podem saber o português, sim. A maioria lê o português de forma instrumental, talvez, mas não são fluentes. Então, eles vão ter muita dificuldade, eles vão ter comprometimentos de entendimento de palavras mais específicas que, se fossem Libras, eles tirariam de letra. Não significa que eles não sabem, significa que eles não tiveram acesso. Sim, perfeito. Esses gestos que vocês fazem, eles traduzem exatamente o que nós estamos falando? Ou vocês têm alguma adaptação, resumo? Desculpa, aí é puro desconhecimento meu, mas eu acho muito interessante. São sinais, não são gestos. De sinais, perdão. Isso, são sinais. A Libras ela tem a gramática própria, igual a qualquer outra língua, oral ou de sinais, tanto que a língua brasileira de sinais é só do Brasil, é a Libras. Tá. Outros países têm a sua própria língua de sinais e dentro do país tem variações de estado para estado, de cidade para cidade e dependendo até de bairro para bairro. Nossa. Como a gente tem as gírias, como a gente tem os dialetos, enfim. E sim, a gente traduz exatamente tudo que está sendo falado, o mesmo sentido. Não significa que todas as palavras em português têm um sinal. Significa que a gente consegue traduzir a equivalência e o sentido.
E para vocês chegarem nesse nível que vocês estão fazendo, ou seja, ser simultâneo ao que nós estamos falando, quanto tempo você estudou, quanto tempo de prática leva a isso, menina? Eu tô com 30 anos. O primeiro registro que eu tenho de língua de sinais, eu tinha 9 meses. Não acredito. Sim, eu aprendi primeiro, tanto que eu falo que a minha primeira língua é a Libras, porque eu aprendi primeiro a conversar em língua de sinais e depois eu aprendi a falar o português da forma como eu falo hoje em dia. Uhum. Então, assim, mas para estudar, para você conseguir ser fluente em língua de sinais, você fazendo um curso básico, intermediário, avançado, são, em média, 2 anos e meio. Agora, para você virar um intérprete de Libras, joga ano aí, porque não é só a teoria, é a prática também. Imagino. Tem alguma legislação hoje em dia que obrigue, pelo menos, filmes, alguma programação, em já ter o intérprete em Libras? Porque a gente está vendo cada vez mais programas de televisão, depoimentos oficiais, ou seja, está cada vez mais normal que as pessoas assistindo algum programa de TV tem aquele quadradinho do lado com o intérprete, já não causa mais tanto espanto, já está quase que incorporado ao dia a dia. Isso tem alguma legislação ou é uma coisa simplesmente de tendência? Hoje em dia acaba virando moda, né? Porque todo mundo está fazendo, todo mundo quer fazer. Mas, na real, nos bastidores, foi muita luta e muita reivindicação da comunidade surda. Existe a lei de Libras, que é de 2002, se não me engano, e existe a lei do intérprete de Libras, que é de 2010. Então, nós temos vários decretos também que regulamentam essas leis e torna obrigatória a presença de um intérprete de Libras em todas as repartições públicas, de saúde, de segurança, escolas. Só que, infelizmente, essa lei não é cumprida. E eu não sei se existe uma fiscalização oficial, talvez. Hoje em dia tá na moda, né? Live com intérprete, a primeira-dama é intérprete, então virou moda. Mas essa lei existe há muito tempo, né? Já são pelo menos 10 anos da lei dos intérpretes e 18 anos da lei de Libras. Mas é com passinho de formiga. Deveria todas as delegacias, todos os hospitais terem intérpretes de Libras, mas a gente só consegue muito precariamente ainda nas escolas, apenas. Porque na verdade, eu acho que é bem o que você falou, Aline. É uma coisa que virou uma tendência. Eu vou fazer um evento, eu vou colocar um intérprete de Libras aqui no palco junto comigo para fazer. Para que os surdos possam entender esse meu evento. Eu vou fazer uma live, eu vou colocar. Felizmente está cada vez mais normal, mas não pode ser simplesmente uma modinha. Não pode ser uma coisa que agora está legal, sei lá, do ano que vem já não é mais legal, eu não vou mais colocar. Tem que ser uma coisa séria, tem que ser uma coisa que realmente precisa estar. É tipo o cinto de segurança no carro, você não tem escolha. Ou você anda com cinto de segurança, ou você vai tomar uma multa. Se você não tiver um intérprete de Libras disponível para receber uma pessoa, para conversar com essa pessoa, e para que essa pessoa possa ter o serviço que ela está demandando numa repartição pública, numa escola, num hospital, numa delegacia, onde for, gente, vai ser multado e não tem escolha. E vai ter que chamar alguém correndo e pagar o preço que for. Deveria. Sabe? Infelizmente, não pode ser modinha. Essa fiscalização só acontece se alguém for no Ministério Público. Se algum pai de surdo se sentir lesado, vai até o Ministério Público, ou algum surdo consumidor de algum produto vai até o Ministério Público, aí faz uma denúncia formal, e aí sim acontece uma investigação, enfim, fiscalização. Eu não sei como é que funciona, se existe multa, deve existir, mas não tem conhecimento. Não vai muito para frente, né? Acho que acaba sendo até uma advertência por escrito, talvez, enfim. Não sei como é que funciona. Mas não pode ser. As pessoas esquecem que surdos são cidadãos e que eles consomem também, né? Então, acaba se perdendo dinheiro, porque o último censo do IBGE,
que já tem muito tempo, estima 10 milhões de surdos no Brasil. 10 milhões de surdos no Brasil. Que consomem, que votam. Claro, claro. Pessoal, essa última eleição para presidente, eu tenho quase certeza que boa parte foi decidida pelos surdos, porque a primeira-dama faz Libras. Uhum. Gente, é uma coisa que é um universo que está presente, está do nosso lado, está no nosso dia a dia, e que nem sempre a gente se dá conta da importância que tem isso, do quanto essa inclusão. A gente só repara nisso quando bate na gente mesmo. Quando bate na porta. Quando, sabe, alguém da nossa família, que nem no caso da Aline, se bem que ela é filha, né? Não foi uma coisa, não foi uma consequência. Mas não pode, de repente, você só atuar por causa de... é uma necessidade. Não, tem que ser uma coisa normal. Tem que ser uma coisa que tem direitos. Se são 10 milhões de pessoas, não é um grupinho, não é uma minoria. Sabe? Nós não estamos falando de um grupo de meia dúzia e que vai ser atendido por ser meia dúzia, não. A gente está falando de um grupo extremamente representativo, de um grupo de pessoas que tem um problema. São diferentes de nós, simplesmente por causa de um probleminha. Mas não podem ter seus direitos, têm seus direitos, têm seus deveres, e são cidadãos tanto quanto a gente. Eu acho que isso que a Lilian está fazendo, de abrir uma turma para que eles possam ser sintonizados em terapias, num reiki, é uma ação que, eu não sei, acho que é só você que faz, né, Lilian? Eu não conheço outro. Você conhece outras pessoas que façam isso? Quando surgiu, né, a oportunidade desse encontro, né, através do curso, eu soube de uma mestra que ela tem, se eu não me engano, uma filha que é surda, e ela fez o curso adaptado de Reiki Usui, né, mas eu não me lembro de que estado ela é. Algum aluno ali, naquele momento, naquele grupo, informou para mim que tinha alguém que fazia, justamente por ter uma filha surda, né, ela passou a disponibilizar também. Então, é assim, a gente ter essa consciência de que nós ouvintes, né, os ditos normais, nós precisamos alcançar essas pessoas e não o contrário. Né, e procurar minimizar essas diferenças de alguma forma, né? Então, foi assim, um exercício para mim de tirar a inclusão que eu estudei lá na pedagogia, né? Aquelas coisas de educação inclusiva, que, inclusive, recentemente teve um retrocesso aí na educação, né? De não ter mais a obrigatoriedade, né, de incluir as crianças deficientes, enfim. Isso é um capítulo à parte. Mas gente... depois de tanta luta, né, para incluir todos os deficientes na escola pública, vem essa lei aí na contramão, infelizmente. Mas eu tenho uma formação mais ou menos eu esqueci o ano que eu me formei, mas tem uns 15 anos, mais ou menos. Uns 15 anos, e você veja, né, 15 anos foi o auge ali, né, dessa novidade, entre aspas, né, mas foi colocado isso na pedagogia, né, obrigatório com que os professores estudassem sobre, para receber as crianças. E o próprio Estado, ou a prefeitura, enfim, né, o poder público segrega. Porque eu, em alguns anos de magistério, nunca tive contato com uma criança surda, porque eles são matriculados numa escola específica, né, com professores de Libras ali, pronto, e eles não têm acesso à escola comum, né? Então, como a Aline disse, né, que tem a obrigatoriedade de ter o intérprete, nós não temos, por exemplo, na nossa escola, um intérprete, né? Tem alguns professores que, por iniciativa própria, se interessaram em estudar e sabem alguns sinais, mas que, ao meu conhecimento, não tem nenhum que sabe fluentemente Libras, né, para poder se comunicar. Então, são muitos limites aí e muitos avanços necessários, né, tanto na educação como em todos os aspectos, né, todos os âmbitos aí da sociedade, para a gente poder acolher essas pessoas e incluí-las de fato, né, porque não basta ficar na teoria e querer, né, eu quis incluir, né, naquele momento, e aí eu percebi o tanto de
necessidades que precisavam ser supridas, né? E foi isso que me moveu, junto com a ajuda dos intérpretes, disponibilizar esse curso. Já que eles chegaram, né, e tinham essa expectativa de aprender, a gente quis atender essa expectativa para, vamos dizer, né, deixar com mais igualdade isso, né? Então, o objetivo maior foi esse. E é claro, né, que é muito interessante, como a Aline disse, né, tem inúmeras pessoas aí que consomem, que sobrevivem e que têm suas profissões. Inclusive, eu não sei se o Francisco está aí online, né, que o Francisco é um dos alunos aí engajados nisso também, que sempre vinha, e aí, mestra, cadê meu curso? Eu quero ser reikiano. E ele está super feliz com a oportunidade também. O Francisco, ele é mestre em educação, ele é alfabetizado em português, e estou falando dele, tá, gente? Mas todos os surdos são bem-vindos, viu? De boa. Ele foi alguém, assim, marcante nesse processo todo. E também que me ensinou muitas coisas a respeito da particularidade, né, do universo dos surdos. Então, também sou muito grata a ele por esse aprendizado. Então, para mim, é um crescimento muito grande, sabe? Eu pude aprender muitas coisas. Então, é um presente de verdade na minha vida, assim, né? Poder superar alguns limites que na minha infância eu fui educada para ter medo de deficiente, para não querer por perto, sabe? Então, assim, até chega a ser um resgate mesmo, porque é algo assim que a gente vai superando, né, dentro da gente. Sim. A gente vive numa sociedade que exclui. Então, toda oportunidade que, diante do nosso alcance, a gente puder fazer o contrário, com certeza a gente contribui com o todo, né? E os surdos também são capazes, são pessoas que têm todo o potencial, né? E isso a gente precisa disponibilizar para eles, né? Então, o universo das terapias, né, tem alguns surdos que já despertaram também para isso, né? Para esse aprendizado das técnicas terapêuticas, do autoconhecimento, enfim, né, aprender um pouco mais sobre a espiritualidade. E eles também são como nós, né? Eles têm as suas buscas, os seus desejos, os seus sonhos. Então, se a gente puder facilitar um pouquinho para que eles consigam acessar tudo que nós temos por direito com mais facilidade, com certeza a gente contribui, né, para ter uma sociedade cada vez melhor. Sem dúvida alguma. Lucila, volta aí, por favor, que eu quero falar um pouquinho com você agora. Abre teu microfone. Vamos ouvir a voz dela agora. Também, ela falou também que não estava acostumada a falar. Eu acho que uma coisa que eu acho que a Lilian comentou, que eu acho que é fantástico, nós não temos nada contra escolas especiais. Sem nenhum problema. Eu acho que escolas especiais podem dar uma educação um pouquinho mais aprimorada, talvez um pouco mais direta. Mas você não pode nunca segregar. Você não pode nunca separar. Você não pode falar, vocês são lá e nós somos aqui. E a Lilian falou uma coisa muito legal também. Antigamente, antigamente nós estamos falando há 50 anos. Não é nada tão distante. Realmente, nós fomos ensinados que o diferente era errado. Uma pessoa que não enxergava, uma pessoa que não ouvia, uma pessoa que não falava, uma pessoa que não tinha movimento em um dos membros. Não, ele é errado, ele tem problema. Gente, vamos partir de um pressuposto. Ninguém é normal. Vamos começar falando que ninguém é normal. E não é porque você tem uma coisa diferente que você tem que ser segregado. Muito pelo contrário, nós temos que aprender. Lu, conta pra gente um pouco da tua história, como que você aprendeu, como que você entrou nesse mundo maravilhoso. Bem, eu sou psicóloga, na verdade, e eu entrei nesse universo da surdez quando eu fiz concurso para uma escola pública específica para o público surdo. Tá. Ela é uma escola bilíngue, e nessa escola... Na educação básica, só tem pessoas surdas. E o ensino se dá prioritariamente em Libras. E aí, com isso, eu fiz um curso de Libras, comecei a fazer, fiz 2 anos e meio, como a Aline falou. Foi em 2013 que eu entrei lá.
E daí que eu comecei a aprender nesses 2 anos e meio, mas de fato a fluência só veio com muita prática. Foi muita prática de interpretação no meu meio religioso, que eu comecei a fazer interpretação voluntária. E também, depois disso, foi bom porque eu comecei a atender também na clínica, que era uma demanda, porque a gente tem poucos psicólogos que sabem Libras. E aí, para a pessoa surda, imagina para você fazer terapia, trazer uma terceira pessoa, um intérprete, para interpretar. Fora que não é direto, não é seu pensamento direto. E aí fica muito complicado, né? E com isso eu comecei a clinicar também para atender surdos. Foi assim que eu comecei a entrar nesse universo. E conta, escuta, e na clínica, você reparou que você conseguiu uma diferenciação? Você conseguiu atrair um público que não estava sendo atendido, que estava carente desse tipo de trabalho? Ainda está engatinhando, porque eu percebo muito assim que o surdo tem demanda para psicoterapia, bastante, mas talvez não tenha acesso aos profissionais psicólogos, porque são, como eu disse, são poucos, e muitos surdos não sabem onde se encontram esses psicólogos, por exemplo, né? Já vi alguns surdos falando, nossa, mas tem, então como é que eu faço? Me dá o contato. Uma vez uma mulher me falou assim, nossa, há 5 anos atrás uma vizinha me pediu o contato de uma psicóloga que soubesse Libras, e eu não sabia. 5 anos depois ela foi me conhecer. Imagina só. A gente, ouvinte, já tem uma cultura de terapia, já sabe o que é o psicólogo, já está acostumado. Mas para o surdo, não por não ter demanda, mas talvez por não ter acesso assim, de conhecimento de onde está. Mas posso falar só uma coisinha sobre a questão da educação que você estava pontuando? Já que eu trabalho numa escola que é bilíngue, né? Tem uma questão, uma luta do movimento surdo sinalizante, dos surdos que usam a língua de sinais, porque tem os surdos que são oralizados, que não usam a língua de sinais. Então, também tem a diversidade dentro da surdez, né? Tá. E aí tem um movimento assim de pedir a educação bilíngue exclusiva para surdos. Por quê? Porque a educação recebida em português, às vezes, fica falha, justamente pela visualidade ser uma coisa importante no aprendizado. Às vezes, se você está numa aula só em português, ou com intérprete, e sendo mediado, aquele conhecimento não chega, fica na adaptação, e a adaptação nem sempre dá conta. A gente tem que aprender a pensar os projetos. A Lilian viu isso, né? Ela teve que começar do zero para poder o projeto funcionar, e não só uma adaptação. Mas, com certeza, concordo com vocês, isso não significa segregar. Eu acho que tem que ter estratégias para que todos possam se relacionar. E para isso, na minha opinião, para finalizar... Não, temos tempo, nós temos muito tempo ainda, relaxa. Eu acho que o que precisa, o principal, é disponibilidade da gente ouvinte e também dos surdos. É disponibilidade para estar com a pessoa que é diferente. É o afeto e essa vontade. Porque se você não sabe, Libras, ou não sabe como é esse universo, você vai tentar conhecer se você está aberto para isso. Claro. Por isso que é o básico. Diz uma coisa, Lucila, como que foi você conhecer esse mundo do reiki para poder fazer esse trabalho agora junto com a Lilian? Você teve... É muito diferente das coisas que você já fez, é muito diferente. Até você ser psicóloga, você já tem algum conhecimento dessa coisa das relações, mas esse universo reiki para você é totalmente novo? É novo. Eu penso assim, os surdos me deram vários presentes na minha vida nesses últimos anos. Um foi a clínica, que eu não clinicava antes. Por causa dos surdos, eu comecei a clinicar. E o outro foi o reiki, que o Francisco e a Luciane Rangel convidaram lá no Facebook, pedindo intérpretes voluntários. Aí eu já tinha uns 3 ou 4 anos que ouvia falar do reiki, me interessava, mas nunca tomei iniciativa de fazer.
com o pedido deles, eu fui fazer o curso, que eu pensei, vou me formar também, que aí eu aprendo legal. melhor. Então, foi um presente que os surdos me deram, esse convite para trabalhar como tradutora voluntária nesse curso. E o fato da Lilian ter escolhido justamente o reiki da Tara Branca, o Ashtara Reiki, que, na verdade, tem alguns termos orientais, né? O próprio Ashtara, assim, te dificultou, né? Se ela tivesse começado com o mais simplesinho, ia facilitar a vida também, né? Ela judiou. De verdade, a gente, para a tradução da apostila, fica tendo que procurar os sinais, porque ficar só na datilologia, que é escrever a palavra com os sinais das letras em libras, cansa, né? E também conhecimento parece que não tem sentido. Então a gente tem que ficar arrumando estratégia tradutória mesmo. Por isso que a Lilian falou, é muita pesquisa. Imagino. Como que você espera que vai ser esse curso? O que você está esperando dessas aulas? Qual que é a tua perspectiva para isso? Eu estou muito animada. Eu acho que vai ser muito lindo. Já de cara fico emocionada também, igual a Lilian. A expectativa de que mais pessoas possam ter acesso, porque depois que eu fiz o Ashtara Reiki, minha vida mudou. Eu virei vegetariana, eu comecei a ter mais amor, assim, mais calma. Minha vida mudou bastante nessa quarentena por causa do Reiki. Então eu espero que surdos possam ter essa experiência também. E aí vocês vão ter uma responsabilidade enorme, que é não somente passar o conteúdo, porque o conteúdo é uma coisa que tá ali na apostila. Você falou que foi difícil, mas vocês reconstruíram a apostila. O conteúdo a Lilian conhece muito bem. Então, quer dizer, fazer a tradução, interpretar o que a Lilian fala, tudo bem, vai dar um trabalhinho, mas é o básico. Agora, os sistemas Reiki, ainda mais o White Tara, ele tem uma emoção muito forte. Eu reparo que vocês não ficam somente com as mãos. O rosto de vocês trabalha muito, as expressões faciais. Isso faz parte da tradução também, né? Sim, como a Aline falou, a língua de sinais ela tem gramática própria. E na estrutura gramatical da língua de sinais, precisa da expressão facial e da expressão corporal. Isso faz toda a diferença. Nossa, eu realmente estou imaginando como que vai ser esse curso. O grande desafio de vocês vai ser passar a emoção, vai ser passar como que essa compaixão toda, porque a Lilian falando, e aí vocês devem já ter treinado um pouco com a Lilian falando, passando o que é o White Tara Reiki, ela se emociona muito. A gente repara que várias vezes ela começa daí ela dá uma paradinha, a gente repara que tem uma carga emocional muito forte. Eu fico imaginando como que vocês vão conseguir passar isso. Quer dizer, vai ser uma aula fantástica. E vai ser uma coisa inédita que, pessoal, independente de você ser ou não ser surdo, vale a pena assistir. Vale a pena participar. Até porque é gratuito, né, Lilian? Eu conheço a Lilian pelas respostas dela. Quando eu pergunto alguma coisa para ela só responde gente, já foi. O coraçãozinho dela já tá falando mais do que a boca. Você quer fazer eu chorar mesmo, né? Eu tô percebendo. De forma alguma. Não, eu quero dizer, você passa uma emoção muito forte, Lilian. Eu acho que alguns sistemas são sistemas mais sérios, são sistemas mais focados, mais organizados. Não que o White Tara não seja organizado, não é? Mas ele tem uma carga emocional muito forte. E você passa isso nas tuas aulas. E essas meninas vão ter um desafio enorme. Você vai ter que mudar o teu ritmo, você vai ter que mudar a tua velocidade, você vai ter que fazer algumas alterações nas tuas aulas para poder que elas possam te acompanhar? Sim. É preciso falar com mais clareza, pausadamente, né, para que elas possam captar e poder passar da melhor forma possível. E também a gente tem alguns combinados dos termos, né, que vão ser usados para que elas possam explicar de uma forma mais compreensível possível para eles. Porque tem alguns termos técnicos que realmente não tem uma tradução literal.
Então, é preciso falar com mais clareza e mais devagar para que elas consigam expressar isso para os surdos. E, além disso, né, uma grande preocupação nossa era a questão da sintonização, porque, geralmente, nós conduzimos as sintonizações à distância com áudio de sintonização. A gente sabe que não precisa disso, porque a energia ela não tem barreiras, né? Ela não tem barreira de tempo, nem de espaço, enfim. A gente sabe que eles receberão a iniciação, mas como a pessoa surda, né, focar nesse tempo para receber essa energia, né? Então, isso também é uma grande preocupação nossa para que a gente possa fazer o melhor possível, de uma forma bem adaptada, para que eles, né, tenham uma experiência tão linda quanto todos nós temos, né, que somos capazes de ouvir. Porque não pode ser um vídeo, né, Lilian? Você não pode fazer um vídeo de sintonização. Aí entraria naquilo que a gente estava comentando. Quer dizer, você teria que ficar... Peraí que eu estou segurando umas moedinhas aqui. É sério, não, porque enquanto a gente estava dizendo aqui, eu estou trabalhando outras coisas. Para que tudo dê certo para você. Tenha certeza absoluta disso. Você fala, né, que você vai passar energia no vídeo, fica uma coisa esquisita. Você não fica confortável. Para eles, você vai ter que orientar como que eles vão se comportar durante os 10, 15, 20 minutos que dura uma sintonização. Sim. E, assim, a preocupação é o foco, né, na respiração, enfim, ensinar um pouquinho dessas técnicas de meditação para que eles possam ter, né, sentir todas as experiências, né, porque, na verdade, é o sentir. Então, para quem não sabe do que a gente está falando, né, a sintonização é o processo de se iniciar no sistema. Porque um curso de Reiki, ele consiste em estudar sobre a técnica e a parte crucial do curso, né, o auge do curso é a sintonização. Então, sem a iniciação, a pessoa não se torna reikiana e não pode aplicar energia. Então, essa sintonização ela tem que ser muito bem feita, principalmente quando é à distância, para que a pessoa receba essa energia de uma forma que ela possa depois passar, né? Canalizar e aplicar. Então, é uma preocupação grande, né? Para que eles possam receber, né, essa energia, sim, de uma forma adequada, para que assim possam ser sintonizados e poder praticar. Aline, volta aí. Quero te perguntar uma coisa. Aline, isso. Abre seu microfone. Como que foi para você esse universo Reiki? Você já conhecia o Reiki? Já é reikiana? Já tinha participado de alguma coisa de terapias energéticas? Ou também para você foi totalmente novidade? Foi a mesma questão da Lucila. Eu já conhecia, já ouvia falar, mas eu nunca tinha feito. E aí o Francisco postou no Facebook, a Luciane também, ela me mandou no privado. Olha, a gente precisa de intérprete para fazer uma iniciação para surdos. Eu fiquei super interessada. Falei, vambora, vamos lá, é voluntário, estamos aí. E a gente, em contato com a Lília, a Lucila fez a primeira turma, eu não fiz por questões pessoais. E aí eu falei, Lília, quando abrir a segunda turma, minha vida. Aí eu fiz a segunda turma. Tá. E foi essa mesma ideia, tipo, eu vou fazer para me sentir capaz até, para conseguir traduzir bem e conseguir passar até com verdade, né? Geralmente, a gente é tipo atriz e ator, sabe? Que faz estudo de personagem. A gente faz esse estudo do que a gente vai fazer. É um laboratório, né? E foi isso. Ou seja, quer dizer que quem fizer esse curso vai ter, na verdade, no mínimo três mestres reikis fazendo a sintonização. A Lilian, a Lucila, a Aline, quem mais do grupo tiver. Ou seja, quem fizer esse curso vai estar mega sintonizado, né? Agora, são duas mestras além do certeza. Acho que todo mundo... Pois é, eu acho que todos os intérpretes fizeram a sintonização, eu tenho quase certeza. Se não todos, a maioria. Acho que a Lu travou de Não, ela está dando umas travadinhas, mas ela volta. Vamos dar alguns exemplos como é que funciona isso. Como que é Reiki? Como que é Reiki em Libras? Em Libras?
Explica pra gente esse sinal. Esse sinal, eu não me lembro quem foi que criou esse sinal. Você lembra, Lu? Elas estão conversando entre elas, tá? Gente, nós estamos tipo a gente está seguindo agora o que os surdos sentem, tá bom? Olha o que elas estão fazendo com a gente. É mais fácil. É mais fácil assim. É a mão. É a mão postada, né? Quando você envia energia e a energia saindo em onda. E aí tem diferença a mão direita, a mão esquerda? Para esse sinal não, porque não, pode ser a mão direita, não. assim, e a energia saindo em ondas assim mais ou menos. Gente, eu tô falando em libras. Gente, eu tô falando. Porque para mim é mais fácil com essa mão. Eu tô falando em libras. Você falou em libras. Sim. E o sistema que vocês vão ensinar, White Tara Reiki, como que é esse nome em libras? Agora eu judiei. A gente acaba... Não, a gente acaba fazendo a datilologia, que é o nome de Tara, E-A-R-A, que é o nome próprio. Tá. E o White a gente traduz como branco, que é o sinal que a Lu vai fazer agora. Ó, White... Em inglês, a gente traduz como que é branco? Branco, em português. Branco é passar a mão no braço assim? Em libras. Nossa. É. A cor... tá. Entendi, a cor branca. Entendi. Uma coisa, Aline, e eu não sei se você concordar, e se não concordar, por favor, você tem todo o direito, então, por favor, não concorde. É sério, eu adoro quando não concordam comigo. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista, ninguém nasce vendo diferença no outro. Isso é colocado nas pessoas. E eu tenho exemplos disso por racismo de cor de pele, sabe? Que os meus filhos sempre foram criados, na verdade, por uma menina que eu devo demais a ela, nossa amiga até hoje, a Kiki, que era negra. E eles nunca repararam que ela era negra. Acho que a Carol, a minha filha Carol, ela devia ter uns 10 anos. Exemplos disso por racismo, cor de pele. Alguém ligou aí alguma... Os meus filhos sempre foram criados. Lilian, é você que está ligando? Fui eu, perdão. Tinha que ser. Então, voltando. A minha filha Carol, acho que quando ela tinha 10 anos, ela chegou para mim e perguntou: papai, a Kiki é negra? Ou seja, o relacionamento dela era tão bom, era tão normal, que algum dia na escola, quando ela deve ter tido alguma aula sobre escravidão, ou algum amiguinho falou alguma coisa, que ela reparou a diferença que tinha entre essas pessoas. As crianças, com a surdez acontece também isso? Ou seja, as crianças têm essa integração, ou é mais difícil para a criança surda se integrar com as outras? Você falando sobre esses casos, né, de preconceito, veio uma memória assim, de infância muito interessante. Na escola, eu tinha coleguinhas que não eram da minha turma, que os da minha turma respeitavam até muito meus pais. Uhum. Mas eu teve uma mãe na escola que toda vez que a minha mãe ia me buscar, ela pegava os filhos dela na mão e atravessava a rua. Isso nos anos 90, 95, 96. E os filhos dela eram nossos vizinhos de rua. Eles eram proibidos de falar comigo e com a minha irmã, porque ela achava, ela tinha certeza que surdez pegava. Então, ela tinha certeza que a gente tinha algum vírus que ia passar para os filhos dela e eles iam ficar surdos. Sem palavras. Sim. Conseguimos deixar sem palavras. Isso não é fácil, mas tudo bem. Sim. E essas crianças, elas ficavam tristes, porque elas não conseguiam ter a liberação da mãe para falar com a gente. Então, na escola, eles falavam com a gente escondido. Então, eu acredito, sim, que tem uma curiosidade em relação à surdez de uma criança que não conhece. Mas essa maldade, esse preconceito, essa ignorância, eu acho que não existe, pelo menos enquanto criança. O preconceito, ele é aprendido, né? A gente aprende a odiar o diferente, a gente aprende a não querer encostar no deficiente, a gente aprende a não querer ser visto como uma pessoa negra. Hoje em dia mudou muito, mas ainda assim acontece.
É uma coisa que eu acho, gente, que, assim como outras tendências, talvez como responsabilidade social, responsabilidade ambiental, e várias empresas usam isso até para vender mais, eu acho que está na hora de começar a ter uma política social independente de governo. E ninguém está falando de governo aqui, ninguém está falando de federal, municipal, estadual. A gente vai ter eleições aí, gente, não vamos entrar nesse ponto. Mas está na hora da gente começar a ter políticas de comportamento social onde todos tenham os seus direitos, tenham os seus deveres e tenham oportunidades. O que eu acho que o trabalho que a Lucila, que a Aline fazem, esse trabalho que a Lilian está começando a fazer agora, se eu pudesse resumir, eu resumiria como um trabalho de oportunidade, de abrir oportunidades, de criar oportunidades para que todas essas pessoas que sejam surdas, se você quiser falar deficiência auditiva, como eu falava, e hoje eu aprendi que o surdo, você não precisa ter preconceito com o termo, que na verdade o que a gente se preocupa demais é ter preconceito com o termo. Eu não vou falar surdo porque a pessoa pode se magoar. Eu não vou falar cego porque ela pode se magoar. Eu não vou falar homossexual porque pode se magoar. Eu não vou falar negro porque pode se magoar. Gente, eles são muito mais resolvidos do que nós, tenho plena certeza disso. Eles se incomodam, eles se magoam muito menos do que a gente pode achar que eles se magoam. Porque primeiro eles assumem, eles têm aquilo como uma realidade de vida deles. Então, o surdo é surdo, ele não escuta. Ele tem uma deficiência auditiva, tecnicamente falando. Mas para ele está aprendendo, ele aprendeu a se virar. Ele aprendeu a falar em libras, ele aprendeu a se comunicar de alguma forma para poder viver. Senão os pais da Aline não iam conseguir nem ter a Aline, imagina. Eles aprenderam a se virar numa sociedade que não está preparada para entendê-los. E eles estão se virando, eles estão vivendo, eles estão produzindo. Eu não sei a profissão deles, gente, mas eu tenho certeza absoluta que eles estão produzindo numa sociedade que tem dificuldade para aceitá-los, mas não eles aceitarem a sociedade. Colocar terapias, colocar reiki, e eu vou ver a Lucila agora falar reiki, quer ver? Eu falei reiki, ela vai fazer o reiki, quer ver? Ó, quer ver? Ela vai fazer reiki agora, quer ver? Ó, vai demorar, ela não está fazendo reiki, ela fez o reiki. Ela fez o reiki, ela fez reiki. Sabe, abrir essa oportunidade para que eles não somente recebam a energia reiki, se sintonizem, virem mestres reiki e possam sintonizar outras pessoas. Muita gente não entende isso, Lilian. Poxa, vocês pagam um curso, vocês estudam, vocês fazem um monte de coisa e daí vocês ensinam outras pessoas a serem como vocês. Vocês estão perdendo clientes, vocês estão perdendo público. Acho que não é por aí, né, minha amiga? Não é por aí. O que a gente está fazendo, a gente está só ampliando, a gente está crescendo junto com eles. Sim. Para nós, é muito mais fácil nós nos adaptarmos a eles, às necessidades deles, e abrir, né, a porta, né, para que eles entrem, e assim eles se sintam bem, né, dentro desse contexto, com as suas necessidades específicas atendidas. Então, é muito mais fácil para nós adentrarmos ao universo deles e nos adaptarmos, porque, né, para nós é mais simples isso. Então, não daria tempo, né, de fazer tão logo até aprender a língua de sinais. Então, com a ajuda dos intérpretes, eu consegui com mais facilidade chegar, né, nesse objetivo, que era passar esse conhecimento para eles. Então, é uma forma, né, da gente mostrar que é possível, sim, com dedicação, né, com união, a gente consegue esse propósito com êxito, né? Então, é um exercício, assim, que eu pretendo compartilhar para que as pessoas também possam seguir esse exemplo e fazer também. Como você falou, né, a gente iniciar outros mestres é aumentar a rede do bem, na verdade, né, ampliar essa luz para que todos possam ter acesso. E no universo dos surdos, eles também poderiam multiplicar isso, né? Nós não somos concorrentes,
né? Exato. O nosso mundo nos ensinou isso. Nós, seres humanos, né, nasceram para viver em comunidade, unidos, né? Nós fomos aprendendo com essa sociedade capitalista, né, que tem tanta concorrência, a se desconectar da própria essência, né? Então, cada um tem, o sol nasceu para todos, né, como se diz. Então, cada um tem o seu papel nesse mundo, né? Você viu que a Aline falou que ela entendeu que a missão dela é essa, né? Uhum. Ela fugiu e a vida dela só fluiu quando ela se colocou na missão dela. Então, assim é a nossa vida. Então, todos podem aprender Reiki, alguns serão mestres também, receberão esse chamado, e tá tudo bem, porque tem tanta gente nesse mundo, todo dia nasce tantas pessoas, né? E muitos, o Reiki vem se expandindo, vem crescendo bastante, né, nessa fase da pandemia, mas tem inúmeras pessoas que nunca ouviram falar nessa técnica. Tem inúmeras pessoas... Fica aí, Luciana, não sai não, fica aí. Chega a hora de nós revezar, senão elas cansam. Mas tudo bem, tudo bem, a Aline está fazendo, mas deixa a Lu aí, pô. Então, a gente não precisa ficar nessa preocupação, né, com a concorrência, enfim. Elas que são intérpretes, as duas estão aqui, inclusive eles trabalham em união também, porque precisa acontecer esse revezamento. Então, eles já sabem, né, na profissão deles que é necessária essa parceria. Então, a gente precisa estender isso para que as pessoas vejam que é possível. E a gente se conheceu na pandemia, gente, através de rede social, né? A Lu está no Rio também, né? A Lucila e a Aline são do Rio de Janeiro. A gente não teve a oportunidade de se encontrar pessoalmente ainda. Mas vira e mexe, eu vou para o Rio, uma hora a gente se encontra. Mas temos intérpretes de outros lugares do Brasil também. Então, quando nós temos um propósito, um objetivo em comum, né? Que é a ajuda, que é o voluntariado, enfim, compartilhar algo com amor, a gente consegue. É só unir as forças, né? E não tem necessidade dessa concorrência. Nós estamos aqui juntos, né, compartilhando esse momento, todos somos reikianos, enfim, o reiki só agrega, ele só traz coisas boas para a nossa vida, e no todo, né, a gente precisa ter essa visão de andar junto, né, de se unir mais, em prol de bons objetivos, de coisas que vão trazer luz, vão somar na vida das pessoas, e isso não só para o reiki, para as terapias, né, para vários setores da vida, aí, na nossa vida profissional, para outras pessoas que não são terapeutas, né? Enfim, podem levar isso também. Sair desse estado de concorrência que gera tanto conflito, tanta tensão, tanto estresse, né? Então, a pandemia também vem trazer esse convite para nós, né? Para nós refletirmos sobre o nosso modo de vida, né? Que nós estamos tendo, desacelerar um pouco, acalmar um pouquinho. Então, eu vejo isso tudo se refletindo aqui conosco, né? Essa vontade de se unir, fazer algo para o bem, né? Se concretizando com o amor de cada um, né? Que contribuiu para esse projeto se realizar. Verdade. Então, quando a gente se une, nos tornamos mais fortes e mais capazes. É muito mais fácil. E como? Lucila, deixa eu te fazer duas últimas perguntas. A Lilian, ela vai aprender a linguagem, ela vai aprender a se comunicar em Libras. É possível ela falar e fazer Libras ao mesmo tempo ou isso é muito difícil? Por exemplo, eu falar em português e junto sinalizar? É isso? Então... O português tem uma estrutura gramatical diferente, né? Diferente da Libras, né? Até a Aline seria a pessoa a responder até melhor isso, por ela ser intérprete, ter essa formação, ela com certeza ia poder explicar melhor essa pergunta. Você quer responder, Aline? Troca, aí eu meninas, interpreto. Troca. Eu faço isso, eu sou considerada privilegiada, porque os meus pais, eles além de serem sinalizantes, eles são oralizados. Uhum. Então, eu estou muito acostumada a sinalizar e oralizar ao mesmo tempo. E como eu virei intérprete profissional, eu não faço mais as duas línguas na mesma estrutura como eu fazia antes em casa. Então, eu consigo, se eu me concentrar, eu consigo fazer a língua de sinais com a estrutura da língua de sinais, e falar o português sem errar na concordância.
Meu Deus. Só que isso é de enxerida mesmo, é na vida eu faço isso sempre. Mas é difícil, não é fácil não. É difícil, ou seja, o aconselhável para a Lilian seria ela sempre ter um intérprete de Libras junto nas aulas. Qual das duas vai responder? Agora as duas. Responde, Aline. Eu Lucila, tadinha. Vai, Lô, pode continuar. O ideal é a Lilian dar aula normal em português e aí ter você, a Lilian, ou algum outro intérprete fazendo o Libras. Não ela mesmo fazer os dois ao mesmo tempo, porque são duas línguas, né, que nem a Aline falou. Sim. Pois é, a Aline falou que ela é privilegiada, porque imagina, como se o cérebro funcionasse metade com uma língua, metade com a outra. Eu, por exemplo, não conseguiria fazer, não. Mas, assim, quando a pessoa como ela estuda profundo, foi criada dentro dessa língua, aí é uma situação diferente. Aí, o interessante é, por exemplo, se a Lilian soubesse Libras, fazer para uma turma bilíngue, uma turma que tivesse surdos ou ouvintes, independente, usuários de Libras. Então, ela poderia fazer... Porque, por exemplo, essa turma não é uma turma para surdos, é para surdos usuários de Libras. Porque o surdo que é oralizado, que é o usuário do português, a acessibilidade para ele vai ser a legenda. Não vai ser a Libras. Ele tem muito surdo que não sabe Libras por causa disso. Então, assim, isso é importante até a gente saber. E aí é muito bom se ela soubesse que você fala o quê? Direto com o surdo. Se você faz Libras, né? E uma outra coisa que a Aline comentou, a linguagem de Libras, assim como todas as línguas, ela tem características regionais, ela pode mudar no Rio Grande do Sul, assim como o português muda. O português do Nordeste é um, de São Paulo é outro, do Rio é outro, do Rio Grande do Sul é outro. Quando ela for ter uma turma, por exemplo, no Rio Grande do Sul, seria interessante ela ter um intérprete de Libras que fale Libras em gaúcho, vamos dizer assim, que tenha o Libras no gauchês e não aqui, que nem vocês do Rio de Janeiro. Isso pode fazer diferença? Em português, a gente tem a variação linguística também, não tem? Mandioca, macaxeira e aipim, por exemplo. Mas quando a gente fala, a gente se entende, não entende? Aqui no Rio eu falo aipim. Vocês aí em São Paulo falam mandioca. É mandioca. Mas a maior parte das coisas a gente consegue entender. Então, na Libras é a mesma coisa. Tem a variação linguística, alguns sinais vão ser diferentes, mas é possível se entender. E aí trocar até como curiosidade. Como é que se fala pizza no seu estado? Como é que se fala? Entendeu? Lilian, não se preocupa. Uma dica que eu vou te dar, já que você está usando intérpretes cariocas, em nenhuma aula fala bolacha ou biscoito, que isso dá uma briga com eles que você não faz ideia. É verdade. Entendeu? Não fala bolacha, não fala bolacha, não fala biscoito. Farol também, não fala farol, que lá é sinal. É sinal. Tem certos termos que é bom você não utilizar, senão elas vão ficar bravas com vocês, tá? Tome muito cuidado. Gente, Lilian, passa pra gente todas as diretrizes do curso. Quando começa, como que faz para se inscrever, aonde que se encontra esse curso, como que as pessoas te acham, Você vai deixar tudo isso no comentário depois, por favor. Mas fala aqui também. Falo sim. O curso será um grupo de apoio pelo WhatsApp, tá? Que lá nós vamos passar a partir de amanhã, dia 22, então começa a transmissão de conteúdos. E as pessoas terão alguns dias para fazer o estudo e a iniciação vai acontecer dia 31, que é um sábado, às 16 horas. Nós teremos uma aula pelo YouTube, online, com as intérpretes, né, ou os intérpretes que estarão lá conosco disponíveis, né, para compartilhar a tradução. E através do grupo de WhatsApp destinado ao curso, as pessoas receberão as orientações, os links, enfim. E nós temos 2 grupos, um exclusivo para as pessoas surdas e um outro para os ouvintes. E na aula online é que todos estarão unidos aí nesse contexto. Gente. E a iniciação acontece após a aula. Então, encerradas as explicações e tiradas as dúvidas, né, durante a aula, nós depois passamos para o processo da sintonização, que é a iniciação no sistema, que capacita a pessoa a poder praticar
e se tornar reikiana. Então, assim será. Terminarmos o nosso outubro com chave de ouro, né, finalizando, concluindo esse projeto, que com tanto amor e dedicação, né, dos intérpretes principalmente, que eu sou muito grata. Eu não conseguiria de forma alguma fazer isso sem eles. Então, é claro que a disposição de fazer, né, também é de todos, né? Porém, sem eles realmente não teria essa possibilidade, né, de acessar para os surdos. Então, sou muito grata, imensamente, serei para sempre, e fico muito feliz e honrada mesmo de poder dar esse passo e mostrar para as pessoas que é possível. Então, também, dentro desse contexto da inclusão, a gente mostrar que não é só falar e incluir, a gente precisa se adaptar, compreender o universo do surdo ou do cego que seja, né, de qual for a deficiência da pessoa, e assim a gente poder adaptar, facilitar, né, essa inserção deles em todos os contextos, né, porque todas as pessoas merecem. Então, a igualdade a gente pratica e a gente aprende a praticar, né? A gente também tem que superar, né, essas marcas do passado, né, como a Aline citou, né, da infância dela, o quanto foi triste, né, se separar dos amiguinhos, né, porque a criança em si não tem essa maldade, né, mas muitas vezes uma mãe, no objetivo de proteger seu filho, né, por não ter o conhecimento, imagina que essa criança possa fazer mal de alguma forma, enfim. Então, tudo isso, né, esclarecer, trazer a verdade, né, para a luz, isso é a luz, né, é conhecer o universo do outro e entender que a gente tem sim possibilidade de fazer com que a vida de todo deficiente possa ser mais tranquila, mais equilibrada também, em diversos sentidos. Né? Então, se a gente for estender isso, né, acho que foi na primeira ou na segunda turma, eu tive uma aluna cega também, e ela tinha recursos tecnológicos, né, para poder transferir, né, os vídeos, enfim, ela tinha essa possibilidade, né? Mas eu, no particular ali, eu ia conversando com ela nas dúvidas que ela tinha, né? Então foi bem interessante também, porque acabou chegando uma aluna cega no meio desse contexto dos surdos, e ela também se iniciou, e ela também é uma terapeuta iniciada em diversas técnicas, que vários terapeutas foram ajudando a se formar. Então, é uma profissão que, se o surdo ou qualquer pessoa deficiente se identificar, ela pode sim, né, praticar, se aprofundar, estudar. Sem dúvida. Buscar. Então, nós, terapeutas que somos formadores, né, podemos aí sempre fazer as adaptações e buscar ajuda para isso, né? Então, os intérpretes, eles trabalham fazendo traduções de cursos, enfim. Depois pede para a Aline e a Lucila deixar, né, os contatos dela também. Sim. Elas têm uma rede, né, que todo intérprete precisa, né, de parceiros para ajudar nas traduções. Então, é um outro caminho aí também para que os outros terapeutas possam deixar mais acessível, né? Por exemplo, tem alguns alunos surdos que falaram para mim que já fizeram barra de axis, então tem alguns terapeutas que também estão preocupados, né? Tem essa mesma consciência de partilhar de alguma forma esse conhecimento para todos, né? Então, fica aí, né, o meu convite, né, para mais terapeutas também poderem adaptar, fazer essa inclusão, e até para outras pessoas com outros tipos de necessidades, né? Então, a inclusão é isso. Somos nós, os ditos normais, fazendo o possível, né, para facilitar a vida de quem precisa de uma adaptação. Então, eu me sinto muito honrada por poder concluir esse projeto com eles, né, com os intérpretes voluntários, e desejo que isso se multiplique, né, a partir de nós, e que também a gente possa se unir para fazer outros, né, futuramente. Sem dúvida. E uma coisa que você não comentou, o curso é gratuito, né? O White Tara é gratuito. É gratuito. Então, vocês vão encontrar Lilian Kaliak no Instagram, no YouTube, tá? Então, através do meu Instagram, lá tem o link do meu WhatsApp.
Tem a página Multi-Reiki também no Facebook. A página Multi-Reiki também tem meu contato lá, de celular, de WhatsApp. Então, quem tiver interesse, é só me procurar. Eu, às vezes, demoro um pouquinho para responder, mas à medida do possível eu respondo. E mandarei o link de acesso para que vocês participem. Então, quem quer se iniciar em Reiki, quem tem interesse de aprender essa técnica maravilhosa, que traz tantos benefícios, né? A Lu pode compartilhar a vivência dela, né? A Aline também. Então, é uma energia incrível, a Tara, que traz esse amor para nós, essa tranquilidade, a serenidade. Então, com certeza, vai agregar para todos, inclusive para os surdos dessa vez. Sem dúvida, sem dúvida. E vocês também... De amanhã. Então, Lilian, terminando aqui, coloca depois nos comentários o Multi-Reiki, como o pessoal te acha. Lucília e Aline, coloquem, por favor, também como que as pessoas encontram vocês, como que elas entram em contato com essa rede tão maravilhosa desse trabalho que vocês fazem. Eu acho o seguinte, do lado de cá, a gente só tem a agradecer. O que você quer, menina, que você está fazendo? Você quer falar alguma coisa? Não. Elas estão conversando e eu estou achando que ela quer falar alguma coisa. Revezamento. Revezamento. Tá bom, reveza. Tá bom, podem revezar. Então meninas, acima de tudo, muito, muito obrigado por vocês terem participado. Eu sei que não é normal para vocês, talvez, falar no meio da tradução, né? Uma coisa nova, mas aqui a gente está para aprender coisas novas. Assim como a Lilian está aprendendo a fazer sintonização de pessoas surdas, vocês também agora já aprenderam a participar de live de forma mais participativa mesmo, né? De uma forma mais prática, e não simplesmente fazendo o trabalho de vocês. Parabéns. Parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês. É uma coisa muito bonita o que vocês fazem. Permitir que essas 10 milhões de pessoas compreendam aquilo que a gente está falando, compreendam a nossa mensagem. Que essas 10 milhões de pessoas tenham oportunidade de estar do nosso lado. Que nós precisamos aprender a estar do lado delas. Eu acho que nós que somos, como a Lilian falou, os ditos normais, apesar de que eu repito e enfatizo, ninguém é normal. Nós precisamos aprender a estar do lado deles, para que eles possam caminhar junto com a gente, e para que nós possamos caminhar junto com eles. E como eu falei antes, eles estão se virando, eles estão aprendendo, eles estão produzindo, eles estão indo atrás dos direitos, dos deveres, eles estão indo atrás de trabalho, estão indo atrás de dinheiro, estão indo atrás de relacionamentos, estão indo atrás da vida. E agora, indo atrás de fazer o bem, de se sintonizar em reikis, em outras formas, para poder fazer o bem. A Lucila parou numa pose muito bonita agora, né? Travou bem bonitinha ela agora. Acontece. Então, meninas, Lucila, Aline, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu espero muitas vezes estar com vocês aqui. Me deu vontade de ter vocês toda a entrevista que eu faço. Eu sei que é impossível, eu sei que não dá pra gente ter assim, a tadinha da Lu caiu de vez agora. Mas dá vontade, porque estar junto é sempre muito importante. Lilian, minha mestra, minha amiga. A Lu tá voltando aqui, ó. Voltou! Tadinha. Então, Lilian, obrigado por essa oportunidade, obrigado por estar anunciando isso aqui no Caminhos da Evolução, obrigado por ser essa pessoa que se permite, que está aberta a coisas novas, e estando aberta a coisas novas, tenha certeza de coisas muito, 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 muito boas vão estar no seu caminho para sempre, assim como o de vocês, meninas, tá? Parabéns pelo trabalho, Lilian, parabéns. E vocês que estão acompanhando o Caminhos da Evolução, queria agradecer novamente a presença de todos. Vocês que vão escutar isso amanhã, depois, mesmo que vocês tenham perdido o começo dessa turma da Lilian, entrem em contato. Ela vai ter, só esse período ela já teve 6 turmas de Waitara. Ela vai ter muitas outras e de muitos outros sistemas, e vale a pena a gente ir atrás desse bem. Isso faz muito bem para nós, acima de tudo. E como eu sempre falo, para você fazer o bem, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, não adianta que você não vai conseguir nada. Sabe? Fazer a caridade é sempre muito bom. Ir atrás, ajudar as pessoas é maravilhoso. Faz um bem, você deita a cabeça no travesseiro e você dorme. Mas só se você estiver bem.
Porque senão tudo que você vai fazer é compartilhar o teu problema. É verdade. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui vai... Esse momento, no sábado, se eu puder, depois eu até vou entrar, porque deve ser um momento muito bonito, quando você vai reunir a turma inteira. Deve ser um momento muito, muito bonito mesmo. Mais alguma coisa, Lilian? Tá tudo certo? Ficamos Estou por muito aqui? feliz, muito grata por essa oportunidade. Boa noite a todos. Né? E quem sentiu o chamado aí no coração, esteja conosco no curso de White Tara Reiki. É isso aí. Meninas, alguma mensagem final? Pode ser em Libras, em português? Isso vocês escolhem. Vamos ver. Eu só queria agradecer, primeiramente, a Lilian por ter topado essa loucura, porque foi uma coisa nova para ela e para a gente também. Essa loucura boa. É muito louco tudo que a gente está vivendo. É uma loucura boa, porque 2020 veio com tanta loucura ruim, né? Que a gente tem que chegar para lá e fazer loucura boa também. Então, eu queria agradecer, primeiramente, ter topado, ter ficado aberta a todas as explicações que a gente deu para você. Você foi super gente boa, você aceitou tudo com muito coração aberto, então, obrigada. E agradecer por esse espaço aqui, porque eu acho que muita gente vai conhecer mais sobre a surdez, sobre a comunidade surda, e se interessar mais, talvez até em aprender Libras, quem sabe. Então, só queria agradecer mesmo. É isso aí. Lu, alguma coisinha? Eu também, só agradecer, só. Essa oportunidade de aprendizado sempre. Conseguiu, tá vendo? Você falou, você foi bilíngue. Conseguiu. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez por estarem com a gente, terem dado mais esse enorme, eu tenho certeza, enorme passo no nosso caminho dessa vida, no caminho da evolução. Obrigado. A gente volta qualquer dia desses. Gratidão, pessoal. Até mais. Tchau.